Leonide, psicóloga, e hoje eu vou trazer um assunto delicado, sofrido, que envolve segredos, mentira, sofrimento. Mas é um assunto que precisa ser tratado, porque no dia a dia, esse é um tema que tem sido recorrente no ambiente familiar. E o tema que eu quero tratar é a questão da infidelidade conjugal. Quando nós falamos de infidelidade conjugal, nós estamos fazendo um recorte para aquele relacionamento que já houve um contrato, né, de união estável, um casamento. Então, quando há a infidelidade conjugal, há uma quebra de uma confiança, a quebra do respeito, da expectativa. E nós sabemos que diante de todas as formas de relacionamento, o relacionamento conjugal, ela se constitui o toque especial de maior expectativa por parte das pessoas. Quando nós decidimos embarcar num relacionamento a dois, construímos sim expectativa. Então, quando há um momento de infidelidade dentro do casamento, então inevitavelmente vai haver um coração ferido, partido, onde a experiência de amor, ele passa a ser visto na perspectiva de um amor frustrado. A infidelidade é um ataque feroz às memórias construídas dentro do relacionamento. Há uma sensação de que se aconteceu uma infidelidade, se isso está instalado dentro do casamento, então tudo aquilo que a pessoa viveu é como se fosse uma mentira. É como se as memórias felizes, agradáveis, elas não tivessem passado de uma grande mentira. Então, sendo assim, alguém sentindo como se tudo isso não fosse uma verdade, então há um golpe, há o sentido do casamento. Porque há uma necessidade muito grande dentro de nós de aliar o sentido de um relacionamento com a coerência dele. Então, traição acontece tanto em casamentos bons, como também em casamentos ruins. Existe um imaginário coletivo que se tudo estiver bem, então o casamento não vai passar pela possibilidade de uma infidelidade conjugal. E no consultório, cada vez mais eu tenho recebido pacientes em que aquele que se sente traído acaba dizendo: não tinha como eu perceber que havia nenhuma situação mais grave no relacionamento, porque nós estávamos bem, saímos de uma viagem, nós estávamos dentro do relacionamento com muita coerência, com muita cumplicidade. Então, assim, há um imaginário coletivo de que a traição ela só ocorre dentro de um casamento onde é marcado por muitos conflitos. Nós entendemos também que há uma aceitação muito grande da sociedade, de certo modo, com a traição masculina. Há até quem diga assim: todos os homens traem, você só precisa fingir que não viu. Só que cada vez mais tem havido respeito por si mesmo, e as mulheres elas não têm oferecido como resposta esse discurso. Porque o contrato de uma união é um contrato que envolve respeito, que envolve cumplicidade, e há um imaginário interno de que aquela pessoa vai caminhar conosco por toda a vida. Então, quando a descoberta acontece, a primeira coisa que aparece na mente, nas discussões é: devo me separar ou devo perdoar? Devo esconder isso para todo mundo e fingir que isso não aconteceu, ou eu devo partir para o enfrentamento? São muitas perguntas. Então, as redes envolvidas dentro de um casamento são inúmeras, e eu vou citar algumas. Uma delas se constitui a família, tanto a família por parte do marido como também da esposa. E às vezes
esse casal está tão inserido dentro da família, tão amado pela família, que quem está sendo vítima, né, de uma traição também percorre esse caminho de dor pela ausência dessa pessoa. Você pode imaginar que às vezes a família gosta muito mais de alguém que foi inserido na família do que até mesmo aquele que é seu irmão, que é seu filho, que faz parte do núcleo familiar. Então todas essas coisas acabam fazendo parte do sofrimento de quem descobre uma traição. Do que falar dos filhos. Quanto menor são os filhos, acaba gerando muito mais dor para aquele que pensa na possibilidade de uma separação. Aí o que falar da identidade religiosa? Você pode imaginar que tem pessoas que elas se protegem utilizando a identidade religiosa do parceiro ou da parceira. A pessoa acaba dizendo o seguinte: ela é uma pessoa que teme tanto a Deus, ela é uma pessoa que quer muito obedecer os princípios da igreja, então eu posso fazer qualquer coisa, porque não vai dar nada para mim. E cada vez mais tem sido comprovado que a dinâmica religiosa interfere muito nas decisões que uma pessoa vai tomar, inclusive na questão da infidelidade conjugal. Há também contatos profissionais que muitas vezes esse casal, eles constroem empresas, constrói vínculo no sentido de um depender do outro na construção das finanças que chegam para esta família. Muitas vezes, o patrimônio que a família conseguiu conquistar até então não tem condição de se ter uma outra casa. Imagine quanta coisa passa como um misto de dor e também de preocupação. Podemos falar também da dependência econômica. Há um dado, cada vez mais crescente de mulheres que estão no mercado de trabalho e que na sua maioria das vezes ganham até melhor do que os seus maridos, mas ainda assim a dependência econômica, onde esse homem, esse marido ou essa esposa acaba não entrando no mercado de trabalho, não estando trabalhando, e aí fica ainda mais difícil uma tomada de decisão quando você olha como a sua vida vai ficar posterior a tudo isso. Sentimentos profundos de decepção e angústia marca a vida de uma traição. Sentimentos de dor, de tristeza, uma sensação de abandono profundo. E muitas pacientes chegam a dizer que se sentem rejeitadas pelos seus parceiros, porque uma situação de infidelidade mexe demais com as questões de autoestima. Há um misto de tristeza e também vergonha. Vergonha social, vergonha interna. Há um misto de ódio e também de culpa. Será que eu contribuí de algum modo para que essa infidelidade chegasse até o meu casamento? Será que eu deveria ter feito algo que eu não fiz? Bem, a chegada de uma traição mexe com tudo, inclusive com a avaliação que nós fazemos de nós mesmos, da nossa aparência e da qualidade de um relacionamento. Sentimento de amor e também de muita chateação, de muita dor. A quebra do contrato afetivo gera a seguinte pergunta: como eu vou agora me reconstruir? Se eu perdoar, eu vou ter um caminho de reconstrução, porque eu não sou mais a mesma pessoa e ele também não é. Se eu faço o caminho de me constituir dentro de um novo relacionamento, eu também vou precisar fazer essa pergunta: como eu vou me reconstruir a partir daqui? Então, o sofrimento psíquico, acompanhado pelo julgamento também de outras pessoas, gera uma baixa estima, uma sensação de pouco valor. Você também pode concluir que muitas vezes a família e os amigos, ao invés de ajudar, atrapalha. Chega no meu consultório casais em que ouve dos seus pais
e dos seus amigos, lute pelo seu casamento. Se você foi traída, ofereça um sexo melhor, ou compre roupas adequadas para seduzi-lo. E a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: e o que ela faz com a sua dor? E o que ela faz com os seus sentimentos? Então quer dizer que aquele que traiu, aquele que mentiu, que enganou, ele deve ser premiado com o melhor do sexo, com o melhor da companhia, com o melhor do outro? Então, ao invés da pessoa ajudar, acaba atrapalhando. Então, é preciso, então, estar atento a algumas dicas que eu vou apresentar aqui. Primeiro, é que quanto mais feliz você esteja dentro de um relacionamento, mais você precisa de relacionamentos significativos no sentido de amigos, familiares. Você ter uma vida em que essas pessoas, elas podem lhe ajudar na hora da dor, oferecendo uma escuta. Então, se você tem uma amizade em que essa pessoa está passando por um processo de separação e de dor, não ofereça o caminho que ela deve trilhar. Não diga o que ela deve fazer, mas ofereça uma escuta sensível. Ofereça uma escuta de compaixão, porque na medida que o outro vai falando a sua dor, expressando a sua angústia, ela mesmo vai se organizando para saber o que deve fazer. Respeite a decisão do outro. No momento em que nós começamos a estabelecer para o outro qual a decisão que deve ser feita, então você não está nem respeitando o respeito também pela decisão daquele que traiu. Se alguém está decidido, não é, a manter um relacionamento lá, e você tem um familiar que está dizendo o tempo todo, ofereça o seu melhor, faça um jantar, faça não sei o que, quer dizer, você está dando para essa pessoa um caminho onde não foi estabelecido novos acordos, não foi estabelecido um novo caminhar. Então, é sempre mais fácil dizer para os outros o que eles devem fazer. Mas esse é um momento de empatia, esse é um momento de acolhimento, esse é um momento de escuta. Porque a saúde mental é uma coisa importantíssima nesse momento tão difícil. Então, uma das coisas que quem está muito ferida pode fazer é encontrar um projeto para amar e para servir. Buscar o tempo todo autorregulação. Buscar controlar as suas emoções, ter mais clareza do que você pretende fazer. E se houver uma possibilidade de reconstrução, é preciso construir novos contratos. Porque o casamento ele é feito de acordos onde ambos precisam estar comprometidos. Então, se só um está comprometido em salvar o casamento, isso não é salvar casamento. Isso é viver o pior do relacionamento, não é? Confrontar o comportamento é uma coisa fundamental no momento de reconstrução. Ou reconstrução, você encerrando aquele ciclo e seguindo em frente. Ou reconstrução no sentido de perdoar, elaborar um novo contrato de relacionamento e seguir com esta pessoa, elaborando novas etapas dentro do relacionamento. Encontrar o tempo todo a possibilidade de autorregular-se. E se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda. Buscar um profissional na área de psicologia nada mais é do que você encontrar um caminho de neutralidade, onde essa pessoa vai acolher a sua dor e vai ajudar você na tomada de decisão. Aí eu quero apresentar para você uma frase bonita de Viktor Frankl. Ele diz: alguém pode roubar de mim ou roubar de uma pessoa quase tudo, mas ela não pode roubar de mim a capacidade de fazer escolhas diante das circunstâncias. Então, a sua vida, ela precisa ser marcada por decisões próprias. E a gente não precisa ter pressa, mas o processo precisa iniciar. Então, que esta semana seja uma semana em que você tenha a oportunidade de se refazer. E se você está ajudando alguém,
ofereça essas dicas, indique esse vídeo. Eu costumo no meu canal sempre responder aos comentários. Então, se você deseja comentar esse vídeo ou deixar alguma pergunta lá, eu tenho o compromisso ético de lhe dar um retorno diante das colocações que foram feitas. Um grande abraço para você. Um beijo.